que a testosterona tem, nós podemos falar um pouquinho de como os esteroides anabolizantes funcionam. Então, os esteroides anabolizantes, eles são chamados de anabolizantes androgênicos. Esteroides, como eu falei para vocês, são hormônios. Anabolizantes é um termo que significa, um termo da química, que significa reações de junção, de síntese. Então, para aqui, para o nosso conhecimento, anabólico ou anabolizante significa acréscimo, crescimento. E androgênio é um termo na biologia em grego que significa André, e André significa homem. Então, o hormônio oriundo dos homens é o hormônio testosterona, embora seja produzido nas mulheres, mas ele é um hormônio que ele é produzido na sua grande quantidade, na sua maior quantidade no sexo masculino. Então, ele é um hormônio masculino. Então, esteroide, anabolizante, androgênico, hormônios que provocam crescimento e que são de origem exclusiva ou derivados da testosterona. Observa só. Pode ser a testosterona, mas pode ser hormônios derivados da testosterona. Hormônios que são subgrupos deste hormônio, mas que são parte da testosterona. Então, nós não temos esteroide anabolizante androgênico, e aí eu vou colocar aqui uma progesterona, eu vou colocar um estrogênio. Não é isso. Tá legal? Onde é produzido esses hormônios? Né? Os esteroides, a testosterona em si, não os esteroides anabolizantes, porque eles podem também ser produzidos de forma exógena, quer dizer, por farmácias, por laboratórios, nós podemos produzir eles de forma artificial. Mas lá no nosso corpo existem dois lugares básicos que são produzidos a testosterona. Então vamos lá. Onde acontece a biossíntese? Em primeiro lugar são as glândulas suprarrenais ou adrenais, que são esses chapéuzinhos aqui em cima do nosso rins. Então, aqui também é produzida a adrenalina e noradrenalina, mas também é produzida a testosterona. É uma quantidade pequena? É bem pequena, mas é produzido aqui. Agora, a sua maior quantidade, ela é produzida nas gônadas. Na gônada feminina, tá aqui a gônada feminina nos seus ovários, também numa concentração muito pequena, porque a testosterona ela tem pouco efeito na mulher, mas é produzido numa grande quantidade, bem maior. Então, que seria no máximo da mulher 300, no homem pode chegar até 1000 em termos de concentração. Então, ele é produzido na sua maior quantidade nos testículos da gônada masculina. Então, esses são os locais de produção desse hormônio testosterona. Então, pegou-se esse hormônio e começou a fazer um processo de fabricação de derivados dele de forma ou em laboratórios ou em farmácias, como falei para vocês. Ou seja, de forma fora do corpo. Está se produzindo esses hormônios fora do nosso organismo. Em muitos casos, antigamente, até retirava-se esses hormônios de animais, de gado, de porco, de cavalo. E era um processo muito primitivo de absorção de testosterona, mas que aconteceu. E às vezes podemos até pensar que até hoje deva acontecer isso. Mas vamos pensar no processo de síntese em si. Então aqui, de forma exógena, começou-se a fabricar essa testosterona para alguns fins. Os primeiros fins eram os fins terapêuticos. O que acontecia? Existem muitos homens que biologicamente não têm tanta testosterona. Então o porte físico desses homens é um porte físico com pouca massa muscular, com fraqueza nos ossos. Ou o homem também, como eu falei para vocês, não está com problema de ereção, está com problema de libido, está engordando com muita facilidade, pode estar com pouca testosterona. Então ele pode ser usado, foi usado e é usado até hoje por usos terapêuticos para tratar esses tipos de situações de homens com pouca testosterona. Também pode ser usado para fins de que você sofreu um acidente e aí você ficou com ou várias regiões
vários membros sem poder se movimentar, aconteceu uma atrofia muscular na sua perna, como é este exemplo, ou pode ser no braço, ou você mesmo, você ficou com o seu corpo inteiro sem poder se mexer por vários meses, aconteceu um processo de atrofia muscular por falta de uso do seu músculo. Então, é receitada a testosterona para quê? Para que você possa recuperar a sua massa muscular. Então, ele também tem esse uso terapêutico. Uma outra utilidade muito interessante para uso terapêutico era para pacientes com HIV. Porque pacientes com HIV em estágio muito grave perdiam muita massa muscular e muita massa óssea. E aí, devido a essa grande perda de massa muscular e de massa óssea, usou-se também a testosterona para esses fins de ganho de massa muscular e de massa óssea. E também para situações ao qual, seja homem ou seja mulher, que estejam em processo de osteoporose devido à idade avançada, você está com uma idade bastante avançada, então você está adquirindo, devido à deficiência de testosterona, um enfraquecimento nos seus ossos por decorrência da osteoporose, você pode tomar testosterona, que isso pode contribuir para a melhoria da osteoporose. É um dos fatores. Aí, muitos esportistas, halterofilistas, fisiculturistas e atletas de alto rendimento, sabendo desses grandes benefícios dos esteroides anabolizantes, passaram a usar esses hormônios para fins esportivos. Agora, qual seria a vantagem para esses fins esportivos? Quando é usado esses hormônios para fins esportivos, ele vai gerar vários benefícios. Por exemplo, o aumento da massa muscular, o aumento da força, o aumento da velocidade. Olha só, melhora na recuperação após o exercício. Então, o atleta ele fica menos tempo precisando ter que descansar, porque ele consegue se recuperar mais rapidamente daquele desgaste do exercício físico ou da prática esportiva. E também ele é muito importante para controlar os níveis de gordura. Então, os esteroides anabolizantes eles são ótimos para queimar a gordura e para não deixar ela se acumular no músculo, no corpo em si. Então, devido a todos esses benefícios, o esteroide anabolizante androgênico se tornou um recurso ergogênico para a prática esportiva. Este tal de recurso ergogênico nada mais é de que são um tipo de recurso para favorecer o rendimento numa prática esportiva determinada. Então, isso que a gente chama de recurso ergogênico. Nós temos outros tipos de recursos ergogênicos. Nós podemos dizer que a cafeína ele é um ergogênico, mas ele não é um hormônio anabolizante, mas ele beneficia para a melhoria do rendimento esportivo. Podemos dizer que alguns tipos de cogumelos, consumo de alguns tipos de cogumelos também é um recurso ergogênico. Os termogênicos, à base de água ou à base de sais minerais, também é um recurso ergogênico, tá certo? E eles não são esteroides anabolizantes, tá? Androgênicos. A insulina, ele é um esteroide anabolizante, mas só que ele não é androgênico, porque a insulina não é testosterona. A insulina ele é um hormônio produzido nas glândulas suprarrenais, tá bom? Então essa é a diferença. Então o esteroide anabolizante androgênico, ele é um tipo de recurso ergogênico para ganho de massa, para ganho de força, de velocidade, para diminuição do processo de recuperação após o exercício e para o controle dos níveis de gorduras. Só que aí, o que acaba acontecendo? Em 2006, esses tipos de hormônios se transformaram em doping, ou seja, se transformaram em hormônios, em drogas que se tornaram
proibidas dentro das práticas dos esportes. Então, se essa substância for encontrada no corpo de um atleta, ele vai ser punido. Ele pode ser afastado do esporte, ele pode ser banido do esporte, dependendo da concentração. Ele pode perder títulos e assim por diante. Agora, por que esses hormônios androgênicos se tornaram doping? Porque acabou se tornando um processo injusto. Algumas pessoas usam, outras não usam, e aquelas pessoas que utilizam esses hormônios têm uma imensa vantagem em relação àqueles que não produzem, que não usam esse tipo de recurso. E então, esse tipo de situação não pode ser utilizada dentro das competições esportivas. Houve também um uso indiscriminado dessa droga entre jovens de idade escolar ou frequentadores de academias. Então, até então, nós podemos perceber que esses hormônios eles são muito consumidos por esportistas, mas também ele acabou ganhando muito holofote dentro das academias, dentro das escolas. E aí, de forma indiscriminada, muitos jovens passaram a consumir, a utilizar esse hormônio para tentar se beneficiar, ganhar força, ganhar velocidade, para fins estéticos. Basicamente, seria esse, buscar uma melhor aparência estética. E aí, essa grande incidência que acontece entre estudantes e praticantes de atividades físicas estão associadas a vários problemas de saúde, porque quando nós fazemos um uso indiscriminado, nós não temos nenhum tipo de acompanhamento médico, nós não fazemos nenhum tipo de exame prévio ou um exame posterior, nós não fazemos um estudo bem minucioso da quantidade de hormônio que seria necessário ser utilizada para cada situação, para cada objetivo ou para cada pessoa. Então, a utilização de drogas anabolizantes, ela tem que perpassar uma avaliação médica muito criteriosa. Não vou aqui falar que é errado utilizar anabolizantes, não vou dizer isso, mas o uso indiscriminado sim, ele acarreta diversos problemas. Então, utilizar o anabolizante, os esteroides anabolizantes, ele tem o mesmo problema que qualquer outro tipo de droga. Se você tomar um Anadol, se você tomar um Dorflex, ele vai acarretar o mesmo problema do esteroide anabolizante. Mas o que torna ele prejudicial para a nossa saúde é justamente o uso sem acompanhamento médico, sem um planejamento, sem um estudo bem minucioso a respeito das necessidades que cada um precisa para atingir o objetivo que se quer. Tá? Dentre essas consequências à saúde, podemos falar vários problemas cardiovasculares, certo? Então, por exemplo, a insuficiência cardíaca, isquemia, aterosclerose, que a gente acabou de falar, o infarto agudo e até mesmo acontecem muitas situações de morte súbita por uso indiscriminado da testosterona. Então, temos que ter muito cuidado antes de tentar utilizar isso para fins estéticos, tá? Então, isso são hormônios que são utilizados mais basicamente por atletas, por esportistas, por praticantes de musculação que vivem disso, né? Não para pessoas, por jovens, não é aconselhável para jovens que apenas querem obter fins estéticos. Vamos ver os efeitos colaterais. Então, além desses problemas de saúde, quais são os efeitos colaterais que surgem com o consumo desses anabolizantes? Primeiro, pode haver uma perda de cabelo, isso é muito evidente. A cartilagem da nossa face, ela muda muito, ela se torna mais quadrada, tá? Então, acontece uma alteração óssea do nosso crânio, aparecimento de muitas acnes, de muitas espinhas pelo corpo, cravos e espinhas. Pode haver, casos de câncer, de acidente vascular, acidente vascular cerebral. Acontece em muitas situações o processo de ginecomastia, que é o que? O surgimento de mamas, de mamilo
ao invés de massa muscular, tá? Então é como se fosse um processo de aparecimento de seios nos homens, né? Que a gente chama isso de mama. Podem ocorrer aparecimento de cistos, dano no fígado, porque dependendo da quantidade de testosterona produzida, isso sobrecarrega o trabalho do nosso fígado e dos nossos rins. Acontece uma atrofia dos nossos testículos, porque o consumo exógeno faz com que o nosso organismo pare de produzir o próprio hormônio de forma endógena, e essa falta de produção de forma endógena acarreta uma atrofia dos testículos. Pode provocar também inchaços na próstata, e isso pode provocar câncer na próstata posteriormente. Nas mulheres acontece uma desregulação do ciclo menstrual, então de repente a mulher deixa de menstruar, acontece um crescimento no clitóris e isso pode se tornar permanente, então o clitóris pode crescer, hipertrofiar, a voz engrossa, e isso também pode ser um processo que não volta atrás mesmo depois que a mulher pare de consumir, de utilizar, e aparecimento de pelos pelo corpo, tá? Então, quais são os sinais que evidenciam que a pessoa está usando? Então, é quando do nada uma pessoa ocorre um crescimento de massa muscular muito grande. Então, o crescimento da massa muscular não é um processo rápido, é um processo demorado. Então, quando uma pessoa do nada cresce muito a sua massa muscular, provavelmente é uma evidência que ele está consumindo esse tipo de hormônio. Perda do interesse sexual, e quando se torna muito irritado, muito agressivo, a perda de humor. Então, isso são alguns efeitos colaterais que são provocados pelo uso da testosterona. Agora vamos entender como é que essa gordura ela é metabolizada durante a atividade física, beleza? Então, vamos entender aqui basicamente. Nós temos gorduras intra e extracelulares. Essas gorduras intra e extracelulares, elas podem ser de vários tipos. Podem ser os ácidos graxos livres. Quem são esses ácidos graxos livres? São justamente triglicerídeos que são metabolizados no fígado e são lançados no nosso plasma sanguíneo. Então, eles ficam circulando pelos nossos vasos sanguíneos. Então, eu chamo eles de ácidos graxos livres. Nós temos também os triglicerídeos intramusculares, que são justamente as gorduras armazenadas nos nossos músculos. Nós temos um percentual de gordura armazenada nos músculos que elas são de grande importância durante a prática do exercício físico. Nós temos os triglicerídeos plasmáticos ligados às lipoproteínas que nós falamos anteriormente, ao LDL, ao HDL. Tá? Então, esses triglicerídeos também fazem parte dessa grande família de gorduras intras e extracelulares. Nós temos os quilomicrons, que são pequenas gotículas de gorduras que saíram do processo de digestão lá no intestino delgado e ganharam a circulação sanguínea. Esses quilomicrons, eles são importantíssimos para os transportes das nossas vitaminas ADEC. Para quem não sabe, vitaminas ADEC é a vitamina A, a D, a E e a K, que são os hormônios. Então, todas essas vitaminas elas são hormônios esteroides. Então, esses quilomicrons eles transportam essas vitaminas e também servem como armazenadores desses tipos de proteínas. E aí, olha só. Durante a atividade física, o uso da gordura durante a atividade, ela pode variar de 30%. Então, estou praticando aqui uma musculação, uma corrida, ou uma dança, ou uma ginástica. Então, ele vai ficar em torno de 30% que eu vou usar como fonte de energia para eu me manter naquela atividade física. Mas pode chegar também a 80% de energia da atividade física inteira. Então presta atenção, de 100% da energia que tu precisa para fazer exercício,
Isso, a gordura ela vai participar aí em torno de 30% ou 80%. O que você precisa? Você tem que economizar gordura, ou seja, consumir o mínimo possível ou consumir o máximo possível. Você quer consumir até 30 ou você quer consumir até 80? Então, dependendo do seu objetivo, se você quer engordar ou se você quer emagrecer, você vai orientar a sua atividade física para o menor ou maior consumo de gordura. É para isso que eu estou explicando isso aqui para vocês, para que vocês possam entender o que é necessário ser feito durante a atividade física para que você perca mais gordura ou para que você perca menos gordura. Isso tudo vai se encaixar dentro do objetivo do exercício de vocês. Então vamos entender uma situação. Toda vez que nós estamos em uma prática esportiva, numa atividade física, no exercício físico em si, acontece um aumento do fluxo sanguíneo. Então, quer dizer que mais sangue está circulando pelos nossos vasos. O coração está batendo mais rápido, nosso processo respiratório está mais acelerado. Os adipócitos, eles vão o quê? Então, começar a jogar ácidos graxos livres nas nossas artérias para que esses ácidos graxos sejam utilizados nos nossos músculos. Então, ele vai funcionar dessa maneira. Ó. Com o aumento do fluxo, esses ácidos graxos são liberados pelos adipócitos e eles vão para o nosso tecido muscular para eles serem queimados no tecido muscular. Esse processo de queima do ácido graxo livre nós chamamos de lipólise, tá? Ou também de hidrólise. Mas como essa hidrólise está acontecendo com lipídio, nós chamamos isso de lipólise. Então, a partir de agora eu vou estar falando sobre lipólise. Então, lipólise é a queima, ou seja, a utilização de gordura como fonte de energia. E toda vez que nós usamos gordura como fonte de energia, nós estamos perdendo gordura para o exercício físico. Nós estamos emagrecendo, teoricamente. Tá, beleza? Qual a quantidade de gordura usada durante o exercício físico? Qual é que é essa quantidade? Observa só. Nós usamos 3 vezes mais gordura durante o exercício físico do que quando a gente está em repouso. Então, observa como o exercício físico ele é extremamente importante para a perda do excesso de gordura que nós devemos ter no nosso abdômen, nós devemos ter debaixo do nosso braço, dos nossos glúteos e assim por diante. Então, o exercício físico ele contribui bastante para a gente perder 3 vezes mais gordura do que se a gente ficar sem fazer nada. Mas, gente, é qualquer exercício que faz a gente perder 3 vezes mais gordura? Não é qualquer tipo de exercício físico, tá? Olha só, em qualquer intensidade ocorre a lipólise do mesmo jeito? Não é qualquer intensidade. Nós temos 3 tipos básicos de intensidades do exercício. Vamos colocar aqui. Ou ele é leve, ou ele é moderado, ou ele é forte. Vou colocar em outros termos. Ou ele é leve, ou ele é moderado, ou ele é intenso, tá bom? Para a melhor utilização de gordura, os melhores exercícios são os exercícios de leve para moderado. Os exercícios de leve para moderado estão de acordo com o consumo de oxigênio que nós estamos fazendo durante o exercício físico. Vou mostrar aqui para vocês 2 gráficos para a gente entender como é que funciona esse consumo de gordura em exercícios leves e moderados. Vamos entender esse gráfico aqui, primeiramente, para a gente poder depois ir para a explicação. Olha lá. No gráfico abaixo, nós temos o eixo das coordenadas que está demonstrando aqui a duração do exercício em horas, ou seja, o início do exercício, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas depois. E o percentual de energia utilizado. Então, aqui eu tenho, antes do exercício, eu tenho 100% de energia, né? Então, aqui no início, eu estou com 100% da minha reserva energética para a prática esportiva. E o meu objetivo é o quê? O meu objetivo é diminuir o percentual de energia, tá certo? Assim como também pode acontecer de estar zerado e isso vai aumentando no decorrer do tempo. Já aqui em cima, eu tenho o eixo das coordenadas,
que é o mesmo do de baixo, tá? Significa o quê? Que aqui é o início do exercício e a duração dele, ó, em 3, 4, 5, 6 horas depois. É o mesmo eixo aqui, ó, tá? Só que o eixo das ordenadas aqui já é um outro eixo, já não é o mesmo que está aqui. Esse aqui é o que a gente chama de coeficiente respiratório, tá bom? Não vou me detalhar muito sobre coeficiente respiratório, porque não vai cair na prova do Enem, mas basicamente o que seria ele? Seria a razão entre o dióxido de carbono que você elimina e o oxigênio que você inspira. Então você faz uma divisão entre o CO2 que você soltou, que você expirou, e o oxigênio que você inspira, e aí você vai ver qual o valor que ele vai te dar em termos de coeficiente. Vamos imaginar o seguinte: se o coeficiente for 1, quer dizer o seguinte, que o mesmo dióxido de carbono que você elimina é o mesmo oxigênio que você está consumindo. Então, o dióxido de carbono é igual ao oxigênio, por isso que deu 1. Então, se você dividir igual por igual, o resultado é igual a 1. Então, se esse meu coeficiente ficar o tempo inteiro aqui no 1, ó, ele ficar assim, ó, passou 1 hora de tempo, 2 horas, 3, 4, 5, 6 horas de tempo, o tempo inteiro aqui no 1, numa reta, quer dizer o seguinte, que eu usei predominantemente carboidrato como fonte de energia. Então ele me dá essa pista, o coeficiente ele me dá essa pista de que eu estou usando o carboidrato como fonte de energia. Agora, se o coeficiente diminuir, ou se ele ficar aqui embaixo, quer dizer que eu estou usando outras fontes de energia. Não estou usando só o carboidrato. Eu posso estar usando lipídio, eu posso estar usando proteína. Por quê? O lipídio e a proteína têm coeficientes respiratórios menores, porque eles precisam de muito menos oxigênio e eles precisam de muito mais oxigênio e eliminam muito menos dióxido de carbono para o meio, tá? Então você busca mais oxigênio e elimina muito menos dióxido de carbono. Então o coeficiente deles é menor. Então se o gráfico baixar, quer dizer que eu não estou usando só carboidrato. Quer dizer que eu estou usando gordura e proteína também, tá certo? Então quer dizer que eu estou usando um misto dessas fontes de energia. Vamos agora para os gráficos em si. Então observa, olha aqui, ó, o coeficiente respiratório em atividades de longa duração, ou seja, atividades leves para moderado, porque para você ficar fazendo uma atividade até 6 horas de tempo, ela não pode ser intensa. Ninguém consegue fazer uma atividade física intensa que passe de 1 hora de tempo. Não tem como, tá bom? Então, vamos lá, ó. Ele já pode perceber que o coeficiente, depois de meia hora de tempo, vamos colocar aqui por base, depois de meia hora de tempo, ele está o quê? Um pouco acima de 0,9. Então, ele já não está usando só carboidrato como fonte de energia. Já está usando, provavelmente, gordura e outros constituintes como forma de energia, que ele vai diminuindo no decorrer do tempo. Então, é isso que esse gráfico tenta mostrar para nós. Que aqui nós não estamos usando somente carboidrato, mas nós estamos usando carboidrato e outro substrato como fonte de energia. Agora, o gráfico de baixo vai demonstrar para nós como o carboidrato se comporta e como a gordura se comporta no decorrer do tempo de uma atividade leve para moderada. Pode ser um ciclismo, por exemplo. Então, olha lá. O carboidrato, observa só, ele vai diminuindo bastante a sua concentração no decorrer do tempo. Enquanto que a gordura, nós passamos a utilizar cada vez mais gordura no decorrer do tempo. Observa de novo. Nós vamos usando cada vez menos carboidrato no decorrer do tempo e nós passamos a usar cada vez mais gordura no decorrer do tempo. Chega um momento da atividade física, vamos colocar aqui a 2 horas e meia de prática, em que a mesma quantidade de gordura é utilizada como também a mesma quantidade de carboidratos.
chega um momento de intersecção entre as duas atividades. A partir de 2 horas e meia de atividade física, a gordura ela é utilizada de forma predominante na atividade física, tá bom? Isso aqui neste exemplo. Nós acreditamos que a partir de 1 hora de atividade física de leve para moderado, a gordura ela já é utilizada de forma predominante, certo? Então, se nós queremos otimizar a perda de gordura, nós temos que fazer atividades de leve para moderada que sejam igual ou superior a 1 hora de tempo. Quanto mais tempo fazermos o exercício físico, depois de 1 hora de tempo, maior vai ser a queima de gordura. Mais eficiente vai ser a queima de gordura. Então, 2 fatores, acabam provocando, essa liberação dos ácidos graxos livres para o exercício físico. O que é que vai justificar essa maior utilização da gordura no decorrer do tempo e uma menor utilização de carboidrato no decorrer do tempo? Primeiro, uma estimulação hormonal pelo sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é o sistema nervoso responsável pelo controle da atividade física. Então, quanto mais estresse na atividade física acontece, mais o sistema nervoso simpático estimula a prática da atividade física. E olha só o que é interessante aqui, ó. No decorrer do exercício físico, acontece diminuições no nível de insulina. Essa diminuição no nível de insulina não é isso aqui que está justificando a queda do carboidrato. Agora eu estou entendendo. É porque não está produzindo tanta insulina e que não está consumindo tanto carboidrato. Não é isso. Esta queda aqui da quantidade de carboidrato no decorrer do tempo é devido à limitação de carboidratos que nós temos armazenadas. Nós não temos muita energia guardada em forma de carboidrato para suportar longos tempos de atividade física. Então ela é muito limitada. Por isso que essa quantidade vai decaindo de uma forma muito rápida. O que na verdade esses níveis plasmáticos de insulina estão nos querendo dizer é que o exercício em si, ele não necessita, ele já é um estímulo para o corpo para que a gente possa queimar energia, produzir energia. Então não existe uma necessidade de se produzir insulina durante o exercício físico, não nas quantidades ao qual você está sedentário. Não é necessário. E aí o que acaba acontecendo? A insulina ela é um bloqueador da lipólise. Olha que interessante. Muita insulina no sangue inibe a lipólise, inibe a queima da gordura. Quando esses níveis de insulina diminuem, acontece o quê? Aí sim começa a favorecer uma maior queima da nossa gordura ao processo de lipólise. Então, por causa desses 2 fatores é que acontece esse crescimento cada vez maior do processo de lipólise durante a atividade física leve e moderada. Então, gente, basicamente era isso que eu iria falar sobre sobre gorduras e atividade física, e espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, dá uma curtida, compartilha, se inscreve, que sempre que possível estarei produzindo mais vídeos para as próximas aulas.